Minutos após discutirmos o assunto aqui no 3 em 1 de ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu dissolver a comissão que analisa as propostas de alterações no sistema tributário brasileiro. Com a decisão do texto apresentado por Ribeiro, torna-se nulo. O mandatário costura para retirar o deputado da relatoria do texto, já que o nome de Aguinaldo Ribeiro foi escolhido pelo governo federal junto ao antecessor, Rodrigo Maia, e o candidato oposto a Lira pela presidência da Câmara, Baleia Rossi. Lira quer fatiar e redistribuir junto a deputados da base aliada do governo o texto construído por Aguinaldo Ribeiro. O presidente da Câmara prevê uma maior dificuldade com a unificação de 5 tributos em um só e quer agradar os deputados da base. Constantino, como é que você viu essa ação na Câmara Federal? Com preocupação, né, Paulo? Que pode voltar tudo a estaca zero. Esse assunto é muito difícil, né? Muito difícil. Na verdade, nenhum governo conseguiu aprovar uma reforma tributária, né, para valer. Então, esse governo já desistiu disso e está tentando ali, pelo menos, dar um pontapé, né, unificar alguns tributos e tudo mais. Rejeita lá a PEC do Baleia Rossi e eu acho até que tem sentido, né, rejeitar, mas demorou a apresentar uma proposta. E o que tem agora é isso, né? Tentar fazer alguma simplificação tímida e nada além disso. É um vespeiro muito grande, porque mexe, já disse e repito sempre, mexe com as divisões do Pacto Federativo, né? De Estado, União e municípios, e também com os setores da economia, né? Cada um quer uma coisa, então aí o ministro Paulo Guedes insiste na questão da volta de um imposto sobre cheque ou transações para poder desonerar a folha de pagamentos, e aí gera muita reação. Então, assim, isso está me parecendo realmente que subiu no telhado. É uma pena, né? Mais uma vez, o Brasil segue sem conseguir, ao menos, simplificar, né? Quiçá a gente poder sonhar com redução da carga tributária, que seria o desejável, né? Então, é uma luta inglória de todo aquele que entende que o Estado tem que reduzir e muito o seu escopo, e que percebe que a gente vive num manicômio tributário. Amanda Klein, não deu nem um dia para a gente comemorar, né? Pois é, eu conversei com políticos, com deputados e com economistas também para entender um pouco como eles viam esse cenário, e no meio político a situação foi tida como muito constrangedora, porque o Aguinaldo Ribeiro estava lá lendo um relatório que ele construiu ao longo de mais um ano, em que ele ouviu muita gente, vários setores, vários economistas, e tentou de alguma forma agradar o governo também. Ele não propôs uma reforma fatiada, como queria o governo, mas ele propôs uma reforma faseada, começando pela unificação do PIS e COFINS, né, com aquele CBS, aquele imposto de alíquota única, a contribuição sobre bens e serviços, e depois, mais para frente, entrar com os impostos estaduais e municipais que fariam parte dessa unificação também. Então, muitos deputados viam como um relatório muito sólido, robusto e bem construído ao longo do tempo. E no meio dessa leitura do Aguinaldo Ribeiro, que levou quase 3 horas, o Arthur Lira foi lá e anunciou que a comissão especial estava extinta. Então, isso pegou muito mal, pegou os deputados, a leitura entre vários deputados com quem conversei, que foi uma forma muito deselegante mesmo de desprestigiar o trabalho do Aguinaldo Ribeiro. E aí, como você falou no início, Paulo, como você leu no início, tem aí um mal-estar político ainda, um resquício da eleição para a presidência da Câmara. O Arthur Lira não queria que essa reforma tributária tivesse a digital do seu antecessor, Rodrigo Maia, foi ele que escolheu o Aguinaldo Ribeiro para relatar essa proposta. Também não queria que tivesse a digital do Baleia Rossi, que foi quem propôs a reforma, é um dos autores aí da PEC 45, dessa reforma tributária que começou pela Câmara, e também não queria que tivesse a digital do próprio Aguinaldo, que apoiou o Maia e o Baleia Rossi nessa disputa pela presidência da Câmara. Mas aí acabou criando uma contenda ali, um quiprocó também com o presidente do Senado, que reagiu depois, até publicou uma mensagem dizendo que a comissão mista fez um trabalho longo de aprofundamento sobre a reforma tributária, porque não envolvia só o trabalho de deputados, envolvia o trabalho de senadores também, né? Tinha uma comissão mista das duas casas. E aí o Rodrigo Pacheco disse: é razoável e inteligente darmos oportunidade de concluírem o trabalho.
o que ser efetiva com o parecer do deputado Aguinaldo Ribeiro. Então, tem essa sensação mesmo de que volta tudo a estaca zero na economia, no meio econômico, entre economistas também pegou muito mal, me disseram que não viam interesse do governo em medidas mais ambiciosas, numa reforma tributária mais ampla. A leitura, entre outros, é que a reforma tributária não tem chances de avançar em um governo fragilizado próximo à eleição. Então, foi uma leitura muito ruim, a gente não sabe que solução o Lira ainda vai dar para isso. A tendência mesmo é que ele fatie a reforma tributária em pelo menos 4 fases, indique relatores diferentes para cada uma dessas fases. Então, hoje não teve nenhum ato, nenhuma ação objetiva para dar sequência, para avançar com esse imbróglio. Vamos ver, então, vai esperar as cenas dos próximos capítulos. Reforma tributária é lenda, né, Serrão? Poxa, parece que sim. A classe política brasileira, mais uma vez, ela dá uma demonstração cabal de que ela não está entendendo ou não quer entender a dimensão da crise brasileira, tanto institucional quanto econômica. Nós estamos caminhando para algo muito grave. Se esse país desestruturar economicamente, nós vamos acabar caindo numa guerra civil. Não tenho dúvida disso. Eu chamo atenção para essa questão no artigo que eu escrevi hoje para o site da Jovem Pan, minha coluna no site da Jovem Pan. Recomendo a leitura. É preocupante a situação. E os políticos não estão agindo com sensibilidade. A gente precisa, de maneira imprescindível, dessa reforma tributária, como também precisa da reforma administrativa. Parece que, como jogou a tributária de lado, pode ser que o presidente da Câmara, Arthur Lira, coloque a administrativa na frente, que era a intenção inicial dele. Agora, se isso vai acontecer ou não, tem que acontecer rápido, porque daqui a pouco o ano eleitoral de 2022 chega e aí esquece, não teremos discussão sobre coisa alguma. Muito bem, quer tomar uma água, Serrão? Fica à vontade aí. Constantino, você acredita que um dia a gente possa ver a reforma tributária acontecendo no país? Imaginando que na época dos governos petistas a gente viu aquela enrolação toda e a coisa não andou. Agora, num governo de direita que vai completar o seu terceiro ano no final deste ano de 2021. Você acredita que isso um dia vai sair no Brasil? Eu preciso acreditar e luto por isso. Faço mais do que só acreditar, né? Esclarecendo que o problema maior é o escopo do Estado, os gastos carimbados com funcionalismo, com previdência e coisas dessa natureza. Então tem que reduzir o escopo do Estado, por isso é então importante o liberalismo defendido pelo ministro Paulo Guedes. Agora, essa questão tributária, né, tá desde do povo hebreu, tá na Bíblia. Isso foi causa de revoluções ao longo da história, né? Eu até concordo com o alerta do Serrão por outros motivos também, né? Esse esgarçamento do tecido social, essa demonização de quem pensa diferente. Se o sujeito diverge de você, ele já é um negacionista, a intenção é maligna. Acabei de mandar também minha coluna da Revista Oeste exatamente sobre isso. Acho que vai acabar mal. Não tem como acabar bem, né? Um Estado hipertrofiado. Os nossos supostos representantes num esquema totalmente carimbado de caciques com muito poder, né? Preferindo fazer palanque com o CPI sambando em cima de cadáveres, em vez de se preocupar com aquilo que interessa para o povo, né? E o povo só sofrendo, pagando a conta alguma hora e sendo demonizado. E sendo chamado de fascista, golpista, pela elite cosmopolita limpinha que se acha a detentora do monopólio da ciência e da bondade. Isso não pode acabar bem, isso vai acabar muito mal. Amanda, você acha que tem luz no final do túnel? Eu espero que sim, viu, Paulo? Porque o país precisa urgentemente dessas reformas, mas, enfim, eu tendo a acreditar que o Arthur Lira é um bom articulador político, senão ele não teria chegado aonde chegou. Acho que talvez em alguns momentos ele acabe cometendo erros, né, como esse de não combinar e de muito com o pé no peito, com o pé na porta, mas eu espero que isso avance. O governo, ele tem uma proposta de reforma tributária um pouco mais tímida, no sentido de enfatias, porque, por exemplo, esse da unificação dos impostos federais seria através de um projeto de lei, então você precisa de maioria simples, pode ser um começo. Agora a gente tem que ver também qual a janela política, a oportunidade política que o governo tem para aproveitar essas reformas, porque ano que vem é o ano eleitoral, 2022. Então essa janela, a gente sabe que
historicamente, em ano eleitoral, PECs ou propostas mais ambiciosas não são aprovadas. Os deputados estão voltados para a eleição e já há esse clima eleitoral, já há esse clima de 2022 muito fortemente instalado no Congresso e na política. Então, cada vez que o ano avança, fica mais difícil a gente emplacar, ou eles emplacarem projetos ambiciosos, como reforma tributária e administrativa, mas o que nós podemos ficar aqui é alertar, continuar na torcida e informar corretamente, porque essas reformas são fundamentais para o país.